Pode não ter percebido, mas você está tomando veneno todos os dias. Ou melhor, está comendo, pois esse veneno é comprado em formato de farinha e está acessível a todos nas prateleiras de qualquer mercado. Pode parecer exagero, mas esse veneno é a farinha de trigo. Ela é um dos produtos mais consumidos mundialmente. Está no pão, no bolo, está em praticamente todas as comidas que comemos diariamente. E eu só percebi o quão apegados à farinha nós somos quando descobri que tenho sensibilidade ao glúten. Essa descoberta me deixou curiosa, porque notei que, apesar de minoria, existem muitas pessoas alérgicas ou com sensibilidade ao glúten. Mas será que é só isso mesmo? Será que o glúten é o único vilão nessa história? Eu tentei descobrir mais sobre a farinha de trigo e o que vou compartilhar com vocês é algo um tanto quanto preocupante. Mas antes de falarmos da minha descoberta, deixe eu me apresentar. Eu sou a Cura e a minha missão é te ajudar a curar seu corpo, alma e espírito, para que você possa ser aquilo que Deus projetou para você. Não só aqui na Terra, mas no céu também. Por isso, peço que ouça o que tenho a falar neste vídeo com atenção. Ele vai transformar a sua forma de pensar. Se eu desse um tipo de veneno a 10 pessoas e apenas 3 delas passassem mal, esse veneno deixaria de ser veneno? A resposta é não. A mesma coisa acontece com a farinha de trigo. Não porque o trigo em si é um veneno, mas a forma como a farinha de trigo é produzida é que torna ela um veneno. Para entender o porquê de ela ser tão maléfica, precisamos voltar um pouquinho no tempo. A farinha de trigo integral não é esse pozinho branco super refinado que conhecemos. Na verdade, o grão de trigo tem uma cor amarronzada, logo, sua farinha também. Porém, na Revolução Industrial, as pessoas viam essa farinha como algo sujo, e quando os donos do mercado passaram a refiná-la, houve um aumento nas vendas. Com essa cor branquinha e sendo tão fininha, a farinha parecia mais limpa, assim como as comidas feitas da farinha refinada. Apesar de ter agradado mais o público, a beleza da farinha tinha um preço muito alto a se pagar, eu diria. Para que a farinha de trigo ficasse branca, eram usadas substâncias como borato de sódio e giz. O borato de sódio é usado em produtos de limpeza, como por exemplo, detergente. Já o giz, quem teve a oportunidade de estudar em uma sala de aula com quadro negro vai lembrar bem. Até aí já está estranho, mas não para por aí. O borato de sódio e o giz não conseguiam deixar a farinha com um branco perfeito. Então, a indústria passou a usar o bromato de potássio. Além de deixar o pão mais branco, faz a massa crescer ainda mais, e assim fica mais atrativo aos olhos do consumidor. Mas como já disse, essa beleza tem um preço. O bromato de potássio é uma substância cancerígena e está proibida de ser usada em produtos de consumo humano em diversos países. Os órgãos mais afetados são os rins, o fígado e a tireoide, levando a diversos outros problemas de saúde. O bromato de potássio vem do bromo, e quando alguém é exposto ao bromo com frequência, pode apresentar fadiga, transtornos mentais e até mesmo atraso de desenvolvimento em crianças. Não te parece estranho esse aumento notável de problemas mentais, tanto em crianças quanto em adultos? Não estou dizendo que seja somente essa a causa, mas e se o alto consumo da farinha de trigo refinada estiver contribuindo para esse aumento de casos? As organizações que regulam a qualidade dos produtos vendidos poderiam fazer algo para mudar isso, não é? Mas não fazem. Pelo menos, as medidas que tomam não são eficazes para proteger o consumidor. E, portanto, em vários países como Espanha, Estados Unidos, México e praticamente todos os outros países da América Latina, as pessoas estão colocando em suas bocas todos os dias comidas feitas com um pó cancerígeno, que vai matando aos poucos e sem ser acusado de nada.
Esse pó vai inflamando seus corpos dia após dia e elas acham que a obesidade, as dores nos ossos, a diabetes, o colesterol alto e tantos outros problemas de saúde são por causa da genética ou hábitos ruins que elas têm. Esses fatores influenciam sim no resultado final de sua saúde, mas não são os únicos fatores. Além disso, de nada adianta tomar remédio se você vai continuar tomando veneno também. Concorda comigo? Se fizer uma breve pesquisa na internet, verá que, de acordo com a Anvisa, a empresa que regula a qualidade dos produtos vendidos em todo o Brasil, a farinha de trigo produzida e consumida em nosso país não tem bromato de potássio há muitos anos, assim como os pães. Mas, sendo sincera, eu não acredito muito nisso. Para que a farinha fique branca sem esse produto, que também é chamado por alguns de melhorador da farinha, leva mais tempo. Você acha que os grandes empresários vão preferir o caminho mais longo para ter um produto pronto nas prateleiras? Claro que não! Se eles puderem burlar alguns regulamentos sem serem penalizados por isso, eles vão burlar. Além disso, a farinha de trigo não é o único produto que é adulterado pelas empresas e esses produtos são aprovados pela Anvisa para serem distribuídos e vendidos em todo o território nacional. Por que não falar do famoso M&M, que por pressão de uma influência americana teve que mudar o corante amarelo porque o que usavam era derivado do petróleo? O mais interessante é que no ano em que a influencer reuniu milhares de assinaturas para fazer a M&M mudar o corante, na Europa, os M&Ms já eram coloridos com corantes naturais. Isso me leva ao seguinte pensamento: por que um produto proibido em alguns países é vendido livremente em outros países? Por causa da regulamentação. Já que na América Latina a regulamentação é mais frouxa, temos desodorantes com alumínio, leite de vaca, que é tudo menos leite de vaca, e farinha de trigo, que pelo que já sabemos até aqui, de trigo só tem a parte refinada, que por si só já causa altos picos de insulina no sangue. Ah, se é assim, basta comprar farinha de trigo integral. Quanto exagero a cura! Quem me dera fosse só assim. Tanto a farinha integral quanto os pães vendidos como pães integrais e mais saudáveis não tem nada de farinha de trigo integral. É claro, não estou jogando todas as empresas na fogueira. Acredito que ainda haja pequenas empresas que realmente têm o objetivo de trazer saúde à mesa. Porém, na maioria dos casos, para que esses produtos cheguem ao público com preço acessível, eles precisam incrementar a farinha refinada com outros produtos químicos tão ruins quanto o bromato de potássio. Além de corantes, eles também colocam alguns poucos grãos para parecer que são pedaços de trigo, e assim você acaba comprando gato por lebre. Mais uma vez. Existe uma solução para isso? Sempre há uma solução. Neste caso da farinha de trigo refinada, há diversas soluções. A primeira é nos tornarmos mais conscientes daquilo que colocamos no prato. De onde vem esse produto? Qual é a missão da empresa que produz isso que eu e meus filhos estamos comendo? Essa empresa já foi processada por clientes? Essas são algumas perguntas básicas que podemos nos questionar antes de sair jogando tudo no carrinho de compras. Hoje em dia, com a internet, as empresas desejam ter uma relação mais próxima com seus clientes. Então, vamos fazer valer essa proximidade, trazendo mais transparência também. Além disso, observe as embalagens, a tabela nutricional e os nomes pequenos. Geralmente, os ingredientes que constam na embalagem são nomeados em ordem de maior quantidade. Em uma embalagem de achocolatado, por exemplo, o primeiro ingrediente não é chocolate, é açúcar, porque tem mais açúcar do que chocolate em pó. Que curioso, não é? Além disso, se você deseja ter uma alimentação mais saudável, considere mudar os hábitos alimentares. Você não precisa comer farinha de trigo todos os dias. Há várias outras formas de preparar pão e outras massas em geral. Ou ainda, há muitas outras farinhas que te garanto são mais saudáveis e têm um sabor muito melhor que a farinha de trigo. Vai ser mais difícil ir por esse caminho? Claro que vai. Mas ao longo da jornada, você pode aprender a gostar de preparar sua própria comida com mais frequência, ou ainda crescer seus próprios legumes e frutas, se for possível para você. Por fim, mas não dizendo que só essas opções, assim como os influencers fazem em outros países, devemos fazer aqui também. Devemos pressionar as empresas a serem mais honestas
e a mudarem ingredientes que fazem mal à nossa saúde. Nós temos esse poder como consumidores e devemos fazer uso dele. Se você conhece outras opções, gostaria de saber nos comentários. Enquanto isso, até o próximo vídeo.